Gravando. Bom dia a todos, pessoal. Hoje é 4 de maio de 2021, aula de treinamento físico. Vamos dar sequência ao conteúdo. Nós temos no dia de hoje a apresentação do grupo do... Ai, meu Deus, hoje é o dia. Do Ramiro e da Gabriela. Isso aí. Do Ramiro e da Gabriela, onde eles vão falar um pouco sobre modelo psicobiológico do treinamento. Vamos lá, já vou começar admitindo a galera. Kimberly apareceu, vou só admitir o Jonas, deixar a Kimberly esperando um pouco, está tudo registrado aí, contra nós no tribunal. A Kimberly não entrou então, né, gente? Então tá tranquilo, podemos dar sequência. Entrou, foi sem querer aqui. Vamos ver a apresentação. Aqui, vamos primeiro mostrar o patrocínio. Mocona Bieletti. Não, errei o link aqui, né? Peraí. A aula é diferente hoje. Hoje é sem propaganda. Quando o professor começa a falar muita bobagem, é porque ele está no... Já viram como é que é. Hoje é o dia do horror. Mas pelo menos é divertido, né? Vocês se divertem às minhas custas. Vamos lá, pessoal. Então, vocês estão vendo a tela aí toda escura? Sim. Bom dia. Bom, eu sou a Gabriela e junto com o Ramiro, eu vou falar um pouquinho sobre o modelo psicobiológico de treinamento. Bom, o modelo psicobiológico ele é baseado na teoria da intensidade motivacional. Ele prevê que um aumento na tolerância ao exercício deve ocorrer quando a motivação potencial é aumentada ou quando a percepção de esforço da tarefa física é reduzido. O modelo ele explica o controle da intensidade da intolerância ao exercício de resistência cardiorrespiratória e as adaptações ao treinamento relacionadas à melhora do desempenho. O modelo psicobiológico ele também dá uma maior atenção aos fatores perceptuais e motivacionais e as suas respectivas influências no processo consciente de tomada de decisão e regulação comportamental. No modelo psicobiológico, o ponto de exaustão durante o exercício é uma forma de desengajamento da tarefa. A exaustão ela pode ser, segundo o modelo, ser adiada se o potencial de motivação do indivíduo for maior, uma vez que o nível de percepção de esforço vai ser alcançado posteriormente na mesma tarefa. Ele ajusta as adaptações induzidas pelo treinamento, que estão relacionadas a uma melhora da tolerância ao exercício, a uma estrutura que prevê que essas adaptações influenciariam o desempenho de resistência indiretamente, reduzindo a percepção de esforço. Bom, como visto no primeiro slide, o modelo psicobiológico ele foi baseado na teoria da intensidade motivacional. Essa teoria ela tem dois construtos principais, que é a motivação potencial e a intensidade de motivação. A motivação potencial ela se refere ao esforço máximo que uma pessoa está disposta a exercer para satisfazer um motivo, e a intensidade de motivação é a quantidade de esforço que as pessoas realmente gastam para satisfazer esse motivo. Então, segundo a teoria da intensidade motivacional, os indivíduos eles vão se engajar em uma tarefa desde que o nível de motivação potencial não seja alcançado ou quando a tarefa ainda é vista como possível. Então, se o nível de motivação potencial, que é o máximo que uma pessoa está disposta a exercer para ter o sucesso na tarefa de exercício, for alcançado, ou se a tarefa for percebida como impossível, os indivíduos se desligam da tarefa. A fadiga e a exaustão, eles são dois fenômenos associados ao desempenho no exercício, onde a fadiga consiste em um processo que leva a uma redução induzida pelo exercício na força máxima da capacidade do músculo,
a fadiga ela tem duas separações, fadiga periférica e fadiga central. A fadiga periférica ela está relacionada às alterações musculares e metabólicas associadas ao exercício, e a fadiga central está relacionada à diminuição da capacidade do sistema nervoso central em recrutar de maneira adequada a musculatura ativa. Bom, apesar dessas duas separações serem aceitas, segundo os pesquisadores McCormack, Mayhem e Marcora, não sei se pronuncia desse jeito, segundo eles, diferentes estratégias psicológicas, como o self-talk, que é durante um exercício, você conversar consigo mesmo usando frases motivacionais, o estabelecimento de metas e o direcionamento do foco de atenção, segundo eles, essas estratégias são capazes sim de alterar o desempenho humano e retardar o desenvolvimento da fadiga. A exaustão ela pode ser definida como a incapacidade de manter a tarefa física necessária, e segundo o modelo psicobiológico, ele explica a exaustão com base no exercício psicológico, né? Segundo o modelo, o ponto de exaustão durante o exercício é uma forma de desengajamento da tarefa, como eu já havia dito nos slides anteriores, na qual os indivíduos eles irão se exercitar até que a percepção do esforço se eleve a um nível crítico estabelecido pela motivação potencial, ou até que ele acredite ser fisicamente incapaz de manter aquela tarefa. Então, o modelo psicobiológico ele prevê que a percepção de esforço na execução de uma tarefa pode aumentar ou diminuir o nosso engajamento conforme for a nossa motivação. Ou seja, se a gente está mentalmente fadigados, ao realizar um exercício, a nossa percepção de esforço aumenta e a gente perde o engajamento. A gente decide parar com aquela tarefa que nós estávamos executando. Camila, é contigo. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Marta, se tu puder me passar o direito de apresentação agora, por favor. Feito, vai lá. Botão verde. Tá aparecendo aí? Tá. Não em modo de apresentação, mas... Agora tá? Feito. Perfeito, então. Então, continuando a apresentação, né, a Gabi trouxe para a gente, então, a base teórica de como é que funciona esse perfil de psicobiologia no treinamento, certo? O perfil psicobiológico. E, fora isso, a gente quis trazer algumas aplicações práticas de avaliações psicológicas, como, por exemplo, essa prevenção de lesão que a gente escolheu. Nesse estudo, a gente escolheu, então, uma avaliação psicológica como um fator para preduzir lesões em atletas sêniores de futebol. E esse é um estudo de perspectiva. A justificativa do estudo, primeiro, traz que, em 2007, Halun fez esse estudo, eu não sei se falei certo o nome também, mas ele relata que 65% a 95% dos jogadores tiveram pelo menos uma lesão por ano. E é considerado lesão nesse estudo qualquer machucado ou incapacidade que faça o atleta perder ou um treino ou um jogo. Então, se vocês pensarem que isso está sendo aplicado em todas as ligas assim, de futebol, mundiais, é muito percentual de atleta que tem uma lesão por ano e acaba ficando fora de pelo menos um treinamento ou uma partida. Nesse estudo, então, foram selecionados 48 jogadores do sexo masculino de 3 times suecos, onde as idades deles eram entre 16 e 36 anos. Para essa avaliação de perfil psicológico, eles participavam de 5 questionários, sendo eles a escala de preocupação com o futebol, a escala de personalidade das universidades suecas, uma pesquisa de eventos de vida para atletas universitários, a escala de aborrecimento diário e copy breve. O estudo foi realizado, então, durante 12 semanas seguintes e 18 dos jogadores que pertenciam às equipes deveriam ir,
preencher uma escala diária de aborrecimento, onde eles falavam se o dia deles tinha sido muito estressante, se eles tinham tido pequenos entendimentos, se o dia tinha sido normal para eles, se não tinha acontecido nada. Mas com o auxílio, então, de um pesquisador desse estudo, eles tinham que preencher esses questionários para dizer como é que tinha sido o dia deles. Como resultado nesse estudo, foi encontrado que o perfil de irritabilidade, de ansiedade de traço somático, tinha quatro preditores, que é a ansiedade de traço somático, a ansiedade de traço psíquico, a suscetibilidade ao estresse e a irritabilidade de traço, que aumentavam, sim, a incidência de lesão nesses atletas. E é interessante também ressaltar que os atletas que tinham uma lesão relatavam que tinham mais irritabilidade e mais ansiedade de traço também. Então, com esses quatro preditores, a gente conseguia ver que, sim, há uma relação entre a ansiedade de traço, a irritabilidade de traço e outros fenômenos psicológicos no perfil no psicobiológico que afetavam fisicamente os atletas. E então a gente teve ali que preditores como autoculpa e aceitação também implicavam em 14,6% de ocorrência de lesão. Isso dizia também no aumento de estresse diário desses atletas. No segundo estudo que a gente escolheu também para apresentar aqui, tinha a questão sobre o uso dos atletas de atletismo em equipes de elite nacionais suíças, onde a gente tinha uma avaliação da importância do perfil psicológico e do uso repetitivo desses atletas, do uso constante de muito treinamento, e queria comparar a questão psicológica e a incidência de lesão. Assim, então, examinaram os fatores psicológicos como indicadores de risco para sustentação dentro do esporte e poder se manter efetivamente dentro do esporte e dentro das lesões esportivas. Esse foi um estudo de corte, então, com um desenho de 52 semanas de duração. Os atletas que foram selecionados estavam, então, no top 10 nacional de cada evento, quando foram convidados, para um estudo de vigilância de 1 ano. Os atletas que se consentiram a participar, o N, então, a gente teve uma amostra de 292 atletas e terminamos a pesquisa com 73%, completando a pesquisa nos questionários até o final, né? Como resultado desse estudo, 68% dos atletas relataram que tiveram lesão sim durante o ano também, e 96% das lesões relatadas foram classificadas como o uso excessivo deles. Então, eles treinavam demais e isso deixava eles mais estressados. Logo, eles também tinham lesões e se machucavam pela questão psicológica. Os principais fatores encontrados foram o enfrentamento mal adaptativo de certas situações, como um estresse diário, uma discussão ou coisas um pouco maiores, como problemas familiares, e eles não conseguiam lidar bem com essa situação. A autoculpa, onde eles se culpavam por essas situações, e a hiperatividade. Esses ambos foram associados ao aumento de lesão dentro desses atletas. Por fim, os fatores psicobiológicos de autoacusação e hiperatividade, anteriormente associados à autolesão não suicida em população em geral, estavam juntos com a interação causais, combinando lesão anterior, idade e sexo, que se verificam estar relacionados com a lesão por uso excessivo dos atletas de atletismo. Logo, eu quero dizer que quanto mais eles têm esse perfil, essa combinação de problemas psicológicos fora, onde eles não têm um treinamento psicobiológico, como a motivação, como a preparação, como uma autoconfiança e métodos para lidar com esse problema de forma madura, de forma racional, aumenta sim o índice de lesão e aumenta também o cansaço que esses atletas vão ter ao longo dessas práticas e treinamentos. E era isso que faltava. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns, Ramiro, parabéns, Gabriela. Muito legal o trabalho. Vocês tinham um desafio aí, né, de um conteúdo que existe pouquíssimo ainda na disciplina de treinamento físico. E discutível também, né? Tem a linha mais conservadora da ciência do exercício que tem um pé atrás e às vezes os dois pés atrás com essas teorias, assim, e foi um embate já acadêmico muito forte com teorias anteriores, né? Por exemplo, com Tim Noakes, né? Tem muita discussão. Embora o próprio professor Marcora seja um inimigo, até inclusive se vocês quiserem se deliciar com baixarias de pesquisadores de alto nível, procurem por Tim Noakes e Marcora no Twitter, que vocês vão ver a coisa
coisa mais engraçada do mundo. O professor Marcora é um professor muito legal, um cara simpático, e tem um certo sobrepeso, e é italiano, né? E adora uma massa. E o professor Noakes, agora, faz alguns anos que ele fez um livro que ficou famoso como o anterior, que era o Law of Running, né? Que foi um livro definitivo do treinamento de corrida. Ele fez um outro sobre nutrição, né? O Law of Nutrition, se não me engano. Ele fez esse jogo de palavras, que seria a alma da nutrição. E ele vai defender, entre outras coisas, que aquelas propostas nutricionais que acabam com o carboidrato, né? São aquelas paleolíticas e por aí vai. Essa é uma das que eu mais lembro, assim, que envolve muito alimentação da carne, que teria sido isso que durante milhões de anos a gente fez. Só que, claro, as evidências não mostram isso. E o professor Marcora brinca, né, dizendo que vários lugares da Itália lá tem aquelas zonas azuis, onde as pessoas vivem por muito tempo, e eles comem muito carboidrato. Né? E aí ele brinca com isso, como assim? Então quer dizer que aqueles caras estão errando, e eles poderiam ir, ao invés de 105 anos, como eles têm ido em média, poderiam ir a 120, mas tudo num sarcasmo. Mas, assim, o que acontece? O professor Marcora vai avançar sobre essas ideias do professor Noakes e vai fazer uma outra proposição. É só isso que eu ia comentar, fora essa brincadeira, que, inclusive, às vezes a gente coloca eles num mesmo grupo, mas eles se detonam, inclusive, e tem diferenças fundamentais nessa interpretação sobre questões de fadiga e sobre modelos da decisão de parar um exercício, né? Agora, eu acho que, de qualquer jeito, é super interessante essas teorias, porque elas trazem coisas que nós vemos no dia a dia quando a gente fala em desempenho, quando a gente lê livros de treinadores campeões olímpicos, né? Toda a noção aquela da crença, do imaginar-se naquele lugar, e vários elementos psíquicos que são muito difíceis de se determinar, mas que são amplamente estudados, inclusive métodos de trabalho fortíssimos nos grandes centros mundiais de treinamento, com treinadores de nível internacional, começam a dar forma quando se sustentam com essa teoria. Essa teoria começa a dar respostas, embora seja um campo, que eu digo assim, é um campo mais nebuloso, porque mesmo os marcadores neurais, eles ainda são, eles têm um tempo de atraso assim sobre os marcadores de metabolismo do resto do organismo, sobre o muscular, sobre vários sistemas, né, endócrino, etc. Então, é algo que está se descobrindo muito e o nível de complexidade é muito alto. Nós temos aqueles bilhões de neurônios funcionando que cada vez mais a matemática está tentando compreender, mas é uma matemática muito difícil, que envolve causa, envolve uns modelos matemáticos muito pesados e de difícil interpretação. Então, o campo sofre com isso também. Mas respostas aí com outras técnicas, como essas da autopercepção, já nos ajudam muito a entender várias coisas, né? Que é essas questões que a gente sabe, quem treina no dia a dia sabe, e eu canso de falar para vocês, as questões de motivação, se sentir integrado, todos esses elementos são coisas importantes. Embora nós não entendamos completamente, falte muito ainda para entender esses processos, e falta mesmo, eu não digo, a gente sabe que tem respostas do campo que tem nos dado vários caminhos. Eu queria fazer um parênteses também sobre o que foi apresentado. Foi apresentado um estudo de coorte, né? É um modelo de estudo que nós, na educação física, usamos pouco, ou às vezes usamos e nem sabemos direito pelo nome, tá? Mas eu queria fazer esse parênteses porque ele tem a ver até vamos puxar para a vida real. Vocês têm visto muito o nosso colega da educação física, o Pedro Halal. Pedro Halal é um colega contemporâneo meu, né? Enquanto ele era estudante de graduação de Pelotas, eu era da URGS, nos conhecemos há muitos anos. Cada um seguiu o seu caminho e ele se tornou essa referência internacional que vocês devem ver pela TV, se não conhecem pela área mesmo, né? Ele é um grande líder nosso de pesquisa na área da atividade física, né? E um dos modelos principais que o grupo dele fez, especialmente o orientador dele, o Victor... como é que é? Agora me faltou o César, não é César, é outro, Victoria, o sobrenome é Victoria, mas desse grande pesquisador da área da epidemia, é uma história engraçada, é um cara assim que nos anos 70, se não me engano, se formou na URGS em medicina, virou professor em Pelotas, e com pouco dinheiro, num laboratório que não tinha nada, ele diz, né, comenta. E aí qual era o caminho dele? Fazer estudos que não envolvessem equipamentos, né? Ele vai estudar na Inglaterra, com um grande professor, que eu não lembro do nome, nessa área que começa a se criar, que é a epidemiologia, e ele tem essa restrição, ele diz, eu tenho que voltar para Pelotas e fazer pesquisa sem dinheiro.
que ele começa a fazer? Ele começa a fazer um estudo de coorte que fica famoso mundialmente, que não é sobre educação física, é um estudo de coorte geral, ligado à epidemiologia, com desfechos primários de saúde em gestantes. Ele pega toda uma geração, uma grande parcela de uma geração de um certo ano lá, que ele vai chamar da coorte de 73, vou chutar, né? Então, pega todas as gestantes que vão ter filho nesse ano e começa a analisar vários fatores de saúde marcantes, né, do pré-natal. E ele vai, resumindo um pouco, ele vai seguir esse grupo ao longo dos anos, e aí está a coorte, ele vai começando a ocupar espacialmente, temporalmente, essas análises desse grupo ao longo do tempo, e compara esses marcadores de como eles vão se desenvolvendo e quais são os fatores lá do início que teriam relação com saúde e com, por exemplo, mortalidade, né, no nascimento, nesse grupo. E ele vai ver várias coisas interessantes. Não lembro agora, mas tem coisas muito simples que ele começa a notar, e é um dos primeiros no mundo a ver isso num estudo populacional muito forte, usando só questionários assim e avaliações de saúde básicas que já existiam. Ele não adiciona nada assim pesado. E o Pedro Halal vai entrar nessa linha aí, bem interessante, mais ligado, claro, ao exercício físico, à atividade física, nessa linha de coortes, estudos de coorte, né? Então, são estudos onde a gente tem um tempo, né, onde teria uma intervenção, mas quase sempre não se faz a intervenção. Se observa o que acontece no estilo de vida, né, desses alunos. Um modelo de estudo que é uma coorte nossa mais reduzida é sobre a doença crônico-degenerativa. Estou colaborando com o Jonas Salt, participando de um estudo que se chama História Natural de uma doença rara, né? É a paraparesia espástica hereditária, se chama. É uma doença raríssima que a indústria farmacêutica não quer dar bola, porque não dá dinheiro, não dá lucro, então o setor público estuda isso, e nós estamos ajudando, fazendo essa história natural da marcha, que parece que é um desencadeador para observar esse início de doença, são alterações na marcha, né? Então, a gente tem feito isso como uma coorte. A gente está estudando, no estado tem em torno de 70 pessoas com essa doença, nós analisamos em torno de 20 e poucas pessoas, né? Então, fazemos um grande grupo, assim, analisando isso também. Esse é um exemplo de coorte. Inclusive, quando eu comentei para ele no início da parceria, eu disse, não, vamos botar um par de bastão e ver que se ajuda na vida deles. Eles me disseram assim, olha, é muito legal do ponto de vista social, só que a gente quer primeiro analisar a história natural dessa doença. É bom que não tenha interferências muito fortes, aí nós temos que segurar, tudo bem, gastamos energia para outro lado, mas primeiro fizemos esse quadro que é mais exploratório, digamos assim, né? Depois a nossa ideia é também ter intervenção sobre isso, mas primeiro entender melhor o que essa doença nos traz e que restrições que traz na marcha. Então, esses são exemplos de estudos de coorte. Tá. Fecho parênteses, pessoal. Voltando para a nossa teoria, né? O modelo psicobiológico do treinamento físico, né? Esse fator, Ramiro, tu lembra do termo, o que é o aborrecimento que vocês analisaram? O aborrecimento, na verdade, Tarta, é realmente aborrecimento, é um estresse diário, uma irritação, um momento onde o atleta ou a pessoa em questão, né? É que estava em inglês, né, Tarta? Daí se eu for traduzir, eu tenho medo de traduzir errado. Não, mas... em inglês, por isso, se tu lembrasse, porque exatamente, tu leu em inglês, só para me dar o termo em inglês, sim, eu sabia, mas tu não lembra, tudo bem. Outro momento me diz só de curiosidade. Por exemplo, o Foster usa uma escala que eu já comentei para vocês no modelo do Tabata, que é um treino super forte do CrossFit, que é uma espécie de um HIIT, é um tipo de HIIT, né? Que os sedentários que usaram esse tipo de treino criticaram, né? Eles tinham pouco prazer sobre o exercício, né? O termo era pleasure, tá? Que seria mais sentido de prazer, né? Mas isso é bem interessante. O que eu queria trazer, só que o Ramiro me traz outro, certamente não é prazer, porque senão, até como ele explicou, não são os fatores mais ligados a prazer, mas é super interessante. São coisas que o treinador observa ao longo do dia, mas que é interessante ele também quantificar isso, até para ele testar a percepção dele também. Esse é outro fator que a gente aprende quando a gente faz um treinamento mais organizado, quando nos colocamos a pensar sobre o que nós fazemos. Então, esse que o Ramiro colocou ali, esse outro fator, é muito legal, é pegar a aula, buscar a referência, ir atrás dela para ver bem como se aplica ela direitinho e testar nas suas experiências diárias, verificar o quanto está distante aquilo que eu percebo, aprender com o processo também. Tá? Então, acho muito legal isso.
e mostra que afeta, né? Vocês viram que, de modo geral, claro, talvez não todos os desfechos super deterministas, né? A gente tem que lembrar que sempre essas avaliações de percepção, de escalas e variáveis psicológicas, elas têm um grau de erro, um grau de incerteza maior. Mas isso não significa que é menos científico, só significa que é a característica desses fenômenos, que são um pouco mais difíceis quando a pessoa tenta perceber algo que ela sente. É claro que não é matemático, né? Mas isso não significa que é ruim. É o mesmo que eu digo sobre métodos qualitativos. Métodos qualitativos não é ruim porque não é quantitativo. Ele é outro método que vai ter seus pontos fortes também, que é entender melhor o que acontece com esses alunos aí de forma mais qualitativa e às vezes mais profunda, coisas que talvez qualquer medidor quantitativo não me daria, qualquer avaliação quantitativa não me daria. Então é bom cruzar isso. Tá? São dados te mandei no chat aí o nome, que como estava escrito. Dale Hassel Scale. Dale de diário, né? Eu já adoro isso, que é nome de uma mulher. Que é aborrecimento diário, né? Então, escala de aborrecimento diário. Entendi, tá. É isso aí mesmo. Eu também não tenho nem ideia do que. Eu nunca estudei isso, para dizer bem a verdade. Tá? Mas é isso aí, ó, aborrecimento. Então, diário, né? Então, uma avaliação que já se pressupõe que tem essa certa repetição nela, né? Então, coisas interessantes de se aprender. E, de novo, coloco para vocês, é um exemplo que o Ramiro trouxe, existem várias coisas que estão saindo e que nós temos que nos testar no nosso dia a dia. Nós temos que fazer o nosso campo de treino como um espaço para aprender sobre essas coisas. E o mais legal, que conforme a gente vai se aprofundando, e sempre que eu escutei o Marcora, almocei com ele, não muitas vezes, 2, 3 vezes junto, ele me fez comer carne de cavalo. Ele é o culpado disso, o pessoal tirava muito sarro. Ele sentou do meu lado num almoço em Verona e me pediu lá uma coisa que eu não tinha escutado. Ele disse, não, eu vou atrás do Marcora, porque ele é o que conhece da comida aqui, eu vou atrás e vou conhecer, né? E tá, eu só tentei cuidar se não era uma coisa mais pesada, mas não lembro bem o que era. Mas tá, disse isso. E aí era cavalo, mas a carne era boa, né? Só achei um pouco estranho, porque eu disse para eles que a gente tinha uma relação com o cavalo que não era tão comum de se comer, né? Mas esse Marcora, sempre nas conversas, é engraçado que ele nunca negou as questões fisiológicas, né? A teoria dele tenta inserir ela também e não tirar a luz da importância que é entender a fisiologia, por exemplo, sobre o exercício. Então, isso é um elemento interessante do modelo. Não é um discurso da terra arrasada. Às vezes tem, né? Dependendo da área que o cara diz, não, agora é a psicologia que fala, o resto não interessa. Eu já vi de professores me dizendo mesmo, professor da área de tênis, por exemplo, e caras uma representação muito grande, dizendo que lá teve um estudo que mostrou que 80% do desempenho no tenista era psicologia. Portanto, não tem mais que treinar, azar. O negócio é jogar e ter a cabeça forte. Né? Claro que esse é o papo de bar, né? A gente fala, olha o Nadal, né? Lá no final ele cresce. É o papo de bar, só que a gente não pode negar que tem uma ciência por trás, inclusive na escola espanhola, que não é de bar. Os caras não estão sentados no bar pensando no que a escola espanhola do tênis vai fazer. Eles têm muita ciência por trás, tem muito estudo por trás, né? E eles têm conseguido conjugar coisas também, inclusive sobre isso, né? Até sobre esses aspectos aí ligados ao alto nível, né? Às vezes é sobre poucas pessoas que acontece, por aí vai. Dúvidas, gente? Vamos lá. Como é que é o termo esse que tu usou, Ramiro? Vou aprender um pouquinho. Teoria motivacional, vocês usaram, né? Teoria motivacional, como é que é o nome? Tem duas, né? Tem duas teorias que ela comenta, a Gabi fala ali na parte do trabalho dela, né? Que são, só deixa eu ler o nome certinho para não falar o nome errado, que é a motivação potencial e a intensidade de motivação. Daí é a teoria da intensidade motivacional. Teoria da intensidade motivacional. Bem legal. Não, e foi explicada ali, mas eu não sei, como foi ela que apresentou, não sei se tu teria mais alguma coisa para me falar. Eu só não quero eu acho que daria para fazer, para visualizar, talvez, essa questão, né, da intensidade motivacional. Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter participado, ou se não participou, ainda vai acabar participando de algum estudo onde vai estar fazendo alguma coleta, certo? Quando está fazendo essa coleta, sempre tem alguém do lado que está no teu ouvido gritando, vai, dá, não sei o quê, alguma coisa assim, te incentivando, né?
E isso acaba aumentando a tua motivação. Então, tu acaba conseguindo realizar um trabalho e tu consegue se manter motivado nele por mais tempo. Quando eu começo a fazer esse grito no teu ouvido, tu meio que consegue dilatar um pouco do que tu acredita que seria possível de realizar desse trabalho. E era isso que a Gabi estava falando. É essa questão de tu poder te manter num estresse onde sem motivação tu não conseguiria, certo? Que como ela citou, nós nos empenhamos no trabalho, nós nos empenhamos na atividade, enquanto a gente ainda tem motivação, não alcançou o máximo, porque quando a gente alcança o máximo, a gente para, não tem mais de onde tirar o gás. E quando a gente acredita que uma tarefa é inviável, é impossível, a gente também não dá o gás. Então, quando alguém está nos falando no ouvido, não, porque tu consegue, vai, faz mais força, explode, termos desse gênero, fazem a gente ter esse trabalho de força, potência, ou que for um pouco mais elevados. A gente consegue trabalhar um pouco melhor. Isso acontece em eventos, por exemplo, até como o Tarta acabou de falar de CrossFit, tem um vídeo muito interessante onde os atletas conseguem romper os limites dele, ambos competidores conseguem juntos alcançar um resultado melhor, tanto no exercício que eles ficam fazendo de squat com peso, quanto burpee ou até o LPO. Eles conseguem bater os recordes, é muito interessante de ver isso. E por estar completamente motivado, por vezes o ser humano consegue romper barreiras, né? Que antes eram recordes mundiais, é isso que acontece muitas vezes. Então, é essa motivação que faz a gente dilatar um movimento ou dilatar a nossa capacidade um pouco a mais do que a gente poderia. Eu acho que isso fica mais legal de visualizar, assim, fica mais palpável. É bem legal isso aí, cara. Isso aí tá no que eu falei para vocês do livro do Hutchinson, né, sobre os limites elásticos do desempenho, né, que fecha com essas situações onde tem questões que abrem. Quer ver uma agora, que eu estou pensando rápido e talvez eu erre um pouco, mas agora no Mundial da Silésia, do atletismo, não sei se vocês seguiram, foi linda, assim, a prova do revezamento das mulheres, foi bonito demais, assim, elas ganhando, só que depois foram desclassificadas, mas a prova foi demais. E o Brasil tirou segundo lugar, onde tem um atleta do Léo Ribas, que é o nosso mestrando, meu mestrando, é o grande treinador da Sojipa e tal. Tem o Anderson ali, o Ourix, que tirou prata, né, no Mundial no revezamento misto. Inclusive, é uma coisa para a gente deveria estar festejando, porque é um aluno nosso do pós-graduação, que é treinador de nível internacional, prata no Mundial de Atletismo, não é pouca coisa. Mas, assim, ó, o que acontece ali? O último cara, Alisson, esse cara fez o melhor tempo dele, né? Ele estava em último, né? A estratégia que eles usam no misto, deixam o homem por último, e o Anderson fez um tempo bom, mas não ia ficar entre os primeiros. Ele fez a parte dele, digamos, né? Mas ele estava um pouco limitado, ele está numa fase mais dura, tinha muita dificuldade de treinamento, não sei se vocês seguiram, os brasileiros estavam sofrendo muito. Kim, bota ele na aula aí, tem problema, nosso príncipe aí, pode vir. Coisa mais fofa, bota. Tá, e aí assim, ó, o que acontece ali? O Alisson tinha essa missão, né? Ele tinha, tá tudo agora tu tem que fazer, nós temos chance, só que tu tem que fazer algo diferente, que é passar os caras. Então tinha esse fator também, né? Ele passou vários caras, não sei se vocês viram. Foi uma prova também linda demais, porque ele passou ali os caras e fez um tempo dele que foi melhor do que ele estava fazendo, do que estava previsto, né? Então também tem esse elemento até que aí são elementos externos, né? Tu é o último cara, é o cara que vai definir tudo, um trabalho dos 4 ali vai estar resultando no que tu pode fazer, e aí aparece essa situação diferente, né? Que colocou eles lá e tal, fez tempo, embora não vá para a Olimpíada, né? Mas é uma coisa interessante de ver, um outro exemplo assim, de um elemento externo. Diga. Certo. Primeira pergunta, se essa motivação ela tem diferença em exercício tanto de resistência quanto de força, porque em resistência, ao meu ver, parece muito mais um negócio inconsciente, tipo uma maratona. O final da maratona parece que tipo tá indo na raça, na força, só que tipo parece que é mais o teu movimento automático, o teu inconsciente fazendo um trabalho por ti, sabe? E quando tá um trabalho de força, tu tem essa motivação, mas parece que é muito mais um trabalho que é tu mesmo fazendo. Não sei como explicar melhor assim. Eu queria ver se tem alguma diferença. São uma questão mais fisiológica, né, Henrique? São mundos muito diferentes mesmo. E a neurofisiologia é bastante diferente, né? A gente sabe que a fisiologia é toda diferente nessas situações. Mas tem mecanismos gerais que, por motivos diferentes, levam a resultados semelhantes, né? Essa que é a questão interessante.
É a história da mãe que tira o filho da boca do jacaré. Ela não tem força, não teria força voluntária mínima para fazer isso. Aí o Álvaro deve falar com vocês que é liberado alguns limites de segurança neuromusculares, proprioceptivos, e ela produz força numa condição que ela não faria nem de perto máxima, né? Então, essa é uma situação típica. Só que são mundos muito diferentes, inclusive a treinabilidade disso é bem diferente. É isso que eu falo para os meus alunos. Quando eu tenho alunos da força que começam a participar do triatlo, eles começam a se descobrir, porque mesmo tendo muita experiência em treino, eles começam a perceber outra forma de uma resistência mental que não tinham nem ideia, né? Mas a mesma coisa seria o contrário também. É o triatleta querendo fazer treinos onde envolva ali um sprint definido. São condições diferentes, só que são possíveis de se modificar, o que eles vão mostrando que é possível de modificar. Deixa eu fazer um outro parênteses, eu estava lembrando agora... Não, Marta, eu tenho coisa para falar. Só para fazer, fecha o parênteses bem rápido, Ramiro, eu já te passo. Mas só para lembrar, o Marcora, Samuele Marcora, né? Pelo menos em italiano a gente chama assim o nome dele. Ele vai dar as bases dessa teoria muito forte por uma experiência que ele teve muito diferente. Ele vai subir numa moto e vai fazer a Rota da Seda, famosa, que é da região do Ocidente ali até a China, de moto. Né? Ele é um cara que gosta muito dessa cachaça da moto. Né? E ele vai testar isso, para se andar muitas horas, tu tem que ter uma concentração que é parecido com andar de carro muitas horas, só que é mais perigoso ainda, porque tu tem toda uma questão de equilíbrio ali que mexe muito, né, no controle e na atenção, né, da atividade. E ele vai testar em alguns dias comendo lá bala de cafeína ou não. E ele vai registrar essas experiências dele e isso vai ajudar muito ele a entender essas teorias dele. Diga lá, Ramiro, que tu ia complementar. Vai lá. Então, sobre essa pergunta do Henrique, né, que ele perguntou sobre o exercício, onde a gente vai ter um treino mais de força e um treino mais aeróbico, que vai acabar na parte anaeróbia, né? É interessante porque eu acho que acontece muito, é que quando tu tem esse exemplo no treino de força, tu acaba muito em lesões, porque é muito mais fácil tu te machucar com uma carga, por exemplo, do que se tu te manter correndo, né? Se tu manter a musculatura estressada, o que vai acontecer é que vai acabar teu substrato e tu vai estar desidratado e outras razões fisiológicas. Agora, com força, se tu vai, por exemplo, pegar um exemplo de força, um powerlifter, por exemplo, se ele pegar um peso que ele não tem como, ele vai quebrar alguma coisa, ele vai deslocar alguma coisa, vai ser um grito na frente. Porém, eu já vi documentários que mostravam questão de powerlifter, onde o cara que carregava o maior peso do mundo conseguiu romper o recorde dele justamente porque ele estava motivado. Ele carregou, se eu não me engano, acho que foram 500 e poucos quilos, ou 700 e poucos quilos, mas era um peso absurdo, era muito peso, e era uma estrutura inteira que entrava nas costas dele, ele entrava embaixo e caminhava até uma certa parte com esse peso, né? Então, por ele estar motivado, ele na prova conseguiu aumentar um pouco a carga do que ele poderia fazer. Ele tinha que dar, se não me engano, 7 passos com isso, e ele deu 12 passos com a carga, porque ele estava muito motivado. Porém, como tu citou, a gente consegue ver mais exemplos normalmente com provas de aeróbicas, como por exemplo, maratona, que nem tu falou. É o famoso, o final é só no coração, né? O final é porque eu estou motivado, é porque eu quero, e o cara consegue se manter nesse trabalho. Eu acho que é por isso que a gente não tem tanta visualização no treino de força, porque quando a gente vê a força, normalmente a gente tem exemplos de um treinador aliás, um treinador nada, uma pessoa treinando que, por exemplo, vai fazer aquele movimento de fazer reto com os braços aqui, apertar lá na frente, o ombro desloca para trás, ou vai fazer, por exemplo, um crucifixo também, e o ombro também cai, ou até um leg press e quebra a perna, mas então acho que são esses exemplos, por isso que não aparece tanto, normalmente acaba mais mostrando um machucado, que é uma coisa bem complicada, assim. Beleza. Legal. Mas olha só queria adicionar que tem vários estudos da parte de resistência que mostram também que o uso total do substrato também tem uma zona de segurança, né? Digamos assim. O tanque de combustível, como eu mesmo mostrei para vocês naquela modelagem do motor e da máquina que a gente tem de energia para pensar o exercício, ele também tem suas zonas de segurança. A gente tem graus de reserva que estão sendo explorados, né? Estão se vendo bem assim, mas também tem disso. Gente, deixa eu fazer um parênteses assim, só para guiar um pouquinho, o assunto está bem legal, mas tem o Henrique aqui disse que tem um assunto sobre recuperação. Se tu puder, Henrique, faz só um resumo bem curtinho assim do que tu achou
sobre definições. Estou vendo aqui tu botar link do RBF Futebol. O que será isso? Ah, que perigo. O cara já começa. Não, esse é International o... Journal, eu já não falaria isso. Eu achei Eu fui ali no Google Scholar, porque era... foi um dos únicos que eu achei sobre pós-jogo mesmo, sobre o time inteiro, o time inteiro não, eles fizeram com alguns atletas do time. O resto que tem de estudos eu achei muito mais individuais, né? E aí esse aí foi um dos únicos que eu achei logo num pós-jogo com mais atletas. E o que foi ali é muito a interferência na dor pós-jogo, não nas dores tardias, que até 24 horas no pós-jogo, o grupo que fez a crioterapia sentiu uma baixa nas dores pós-jogo, mas nas dores tardias de 24 a 48, de 48 a 62, foi igual para os dois, a percepção de dor. E os marcadores também. Daí só deu resultado mesmo logo pós-jogo e no máximo até 24 horas pós-jogo. Tu lembra da técnica de recuperação, assim, o que era piscina de gelo? Criei imersão, era banheira de gelo até a cintura. Era só na parte dos membros inferiores. Lembra do tempo ou não? Acho que era menos que 20 minutos, alguma coisa assim. Eu lembro que era 15, alguma coisa assim. Sim. Nós não passava de 20. Tá. Ótimo. E outra coisa no trabalho do Ramiro é que eu vi não lembro se era um documentário, alguma coisa assim, que era sobre maratonistas, ultramaratonistas, sobre as lesões pós as provas, né? Que era bem isso, tipo, depletar todas as reservas, só que daí, como o Ramiro falou, tipo, pode não, eu acho que não pode não ser só a depressão das reservas, mas que tem podem ocorrer muitas machucados, não, lesões, isso. Só que daí mais na parte articular e não tanto na parte muscular, como pode acontecer em powerlifter, essas coisas, que por muito impacto, que foi o que eu vi, né, no documentário lá, não é nem artigo, nem nada, só um documentário. Daí foi por isso que eu achei interessante trazer assim, que legal, cara, bem legal. A parte da lesão não é muito... É isso aí, às vezes regiões diferentes, tipo ponto fraco com o tipo de carga, né? O tecido biológico tem um limite Sim. ali de lesão um pouquinho diferente. E tem sentido, né? A prevalência de lesões de corredores, por exemplo, é diferente Quadril. mesmo. É muita articulação, muito osso, também tendão, né? Claro, tem músculo, mas é bem menos até. Mas, tipo, na parte final ali, quando é mais o subconsciente, tipo, falando vai, pelo que tu vê até na marcha, que se altera totalmente, é muito mais largado na articulação e não tanto na musculatura, né? Que tu vê a diferença, tem uma troca logo que tu começa a ter esse estado de fadiga extrema e tal. Joia, Daí, é verdade. só isso que eu queria trazer mesmo. Bene. Bom, muito bem, gente. Bem legal o assunto, mas por questão de tempo, encerro aqui, tá? Bem legal a aula, parabéns aí para a dupla e vamos para o tópico especial de hoje. Vamos fazer aqueles 5 segundos de intervalo. Henrique vai colocando aí já os teus slides.